para finalizar, nesse quarto vídeo, vamos falar dos pressupostos processuais negativos, ou seja, os pressupostos processuais que não podem acontecer no processo sob pena de ele ter que ser extinto. Portanto, são defeitos que, quando presentes, você tem um defeito que impede o julgamento do mérito. Vejam, os pressupostos processuais são aqueles que devem estar no processo. O juiz deve ser imparcial, ele deve ter jurisdição, a parte tem que ser capaz. Os negativos são aqueles que não podem ocorrer no processo. Basicamente, quais são? A litispendência, ou seja, você não pode ter o defeito num segundo processo da litispendência. O que quer dizer isso? Lembram? Litispendência é o ajuizamento de uma ação idêntica a uma outra que já está em juízo. Você não pode repetir uma ação idêntica. Idêntica é aquela ação que tenha as mesmas partes nos mesmos polos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É muito pouco provável, né, gente, que isso aconteça, mas o Código prevê. Portanto, a repetição de uma ação que é igual a uma que ainda tem curso é a litispendência. E o que acontecerá com esse segundo processo? Ele será extinto sem julgamento do mérito, porque não podem coexistir dois processos idênticos. O outro pressuposto negativo é a coisa julgada, que é muito parecida com a litispendência, só com uma diferença. Na litispendência se repete um processo que ainda tem curso, e na coisa julgada se repete um processo que já teve o mérito julgado e transitado em julgado. Ora, se o processo anterior gerou uma decisão de mérito que transitou em julgado, acabou a discussão, a lide está encerrada. Eu não posso reabrir essa discussão num processo novo. Esse segundo processo, que tentasse ressuscitar uma lide já julgada, com trânsito julgado, ele seria obstado, ele seria impedido por pressuposto processual negativo. Ele seria extinto sem julgamento do mérito. Por fim, a doutrina exemplifica mais um pressuposto processual negativo, que é a existência de uma cláusula de convenção de arbitragem. Lembram da cláusula de convenção? Que é aquela cláusula que as partes estabelecem no contrato, que se houver lide entre elas, quem resolverá é um juízo arbitral e não o poder judiciário? Ora, se o réu apresentar, portanto, na sua contestação no processo judicial, a alegação de que essa cláusula existe e é válida, o juiz, se reconhecer a validade da cláusula, ele não pode julgar o processo. Portanto, o processo, nesse caso, será extinto sem julgamento do mérito, em razão da existência de uma cláusula contratual que estabelece que a lide será resolvida no juízo privado, arbitral. E o juiz, portanto, não pode se sobrepor à vontade do réu em manter a cláusula válida e viável. Tá bom, gente? Bom dia para vocês aí, um grande abraço, até a aula, tchau, tchau.